Então, porque, por exemplo, por que a gente começou o canal? Quando a gente quis começar o mundo da vela, né, que a gente não tinha a menor noção, não tinha por onde começar. Mas em que sentido? Não tinha informação. Não tinha informação, Aqui no Brasil é um público muito restrito. Então você vai na marina, ela é fechada, você só pode entrar se for convidado. Ele é exclusivo de uma maneira excludente, né? Tanto Exato. que você fala charter, muitas pessoas não fazem ideia do que é charter, então... Então, assim, a gente tentou ir atrás da informação e não tinha. Sei. Aí, lógico, você vai pro YouTube, né? Vai pros sites gringos, aí a gente começou a achar lá fora casais, famílias que viajavam a bordo. E a gente falou assim, pô, bem diferente dos barcos que tem aqui no Brasil. Tem todo o conforto, né? Mas os que tinham aqui não eram... Aqui a gente tem uma coisa, os barcos são muito antigos, são da década de 80, 90. Então, assim, não tem muita... Mas além de coisa porque a gente tá equipamento, o que mais acostumado. que muda? Muda a velocidade, muda... Muda um monte de coisa, porque assim, os barcos antigamente eram mais pesados, né? Eles eram menores, menos bem projetados. E os barcos atuais, né, mais modernos que tem lá na Europa, a gente tem muito mais conforto do que a gente tinha em casa. Sei. Então, assim, eu costumo comentar, todas as torneiras do barco, elas são água quente e fria, né? Coisa que não tem em casa. E é água de 90 graus que sai ali, que Não, você tem que às misturar. vezes até setembro você tem que esperar 2 horas para esquentar e ninguém acaba usando, né? Então, assim, mas não é comum, né? E nos barcos todos tem praticamente, Tá aí, porque, jabuticaba. porque eles são feitos para a Europa, né? Para o inverno europeu e tal. Só eu e você comemos. Esse cara tá de Eu frescura. tô comendo aqui. E aí, o nosso barco, por exemplo, quando a gente nasceu o nosso filho, a gente foi ver, ele é todo preparado para uma criança não se machucar. Porque, na verdade, ele é feito para um adulto não se machucar. Então, não tem quina, as tomadas são altas e protegidas por efeito de água, não tem perigo. Você tem lugar para segurar em todo lugar. Então, nosso filho aprendeu a andar super rápido, porque ele dá um passo para um lado, tem onde pegar. Dá um passo para o outro lado, tem onde pegar. E o balanço ajuda. O balanço ajuda. Tal. Mas a gente foi vendo uma coisa que a gente via diferente aqui. Porque aqui no Brasil, você olha normalmente um veleiro, aquela coisa velha, antiga, um cara sozinho, sofrido, não sei o que, tal. Você vai para lá, gente super bem vestida, famílias indo velejar, barcos novos, barcos milionários, barcos baratos, tem de tudo, né? Tem de tudo, Essa é uma coisa da gringa que é maluco, né? Você tem, desde no supermercado, a quantidade de água que tem. Nossa senhora. Qualquer coisa que você falar, microfone, barco, enfim, a variedade é muito absurda.